Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras de fevereiro. O segundo livro que eu li este mês também foi uma estreia, né, de um autor que eu ainda não conhecia, que é o Sándor Márai. Esse escritor, ele é húngaro e ele viveu entre 1900 e 1989. Apesar dele ter morrido com 89 anos, ele não morreu de velhice, mas ele se suicidou, né? Deu um tiro na cabeça. Eu já comentei num outro vídeo, quando eu falei do Hemingway, que eu tenho muita curiosidade em ler autores que tenham cometido suicídio, né? Isso não é uma coisa mórbida da minha parte, mas é que eu tenho um pouco de curiosidade em tentar descobrir ali ao longo da leitura, lendo a obra do autor, se ele já deixava evidente ali esse pessimismo, essa amargura pela vida, né? No Hemingway isso fica bem evidente em várias obras dele, mas é que isso para mim não ficou muito claro, né? Preciso ler outras coisas dele para saber. O Sándor Márai, ele em 1919 ele acabou saindo do seu país para se instalar na Alemanha, né? Por conta da ascensão do comunismo, ele não se conformava com a ascensão do comunismo, porque ele sempre ele sempre prezou pela liberdade do pensamento, né? Então a impressão que se tem é que toda a amargura dele com a vida era em relação mais a questões políticas, né? O seu país ele foi todo fragmentado, foi todo dividido, ele viveu em vários países, ele acabou depois morando na Itália, na Suíça, por fim ele se matou nos Estados Unidos, né? Mas sempre com essa questão ali, porque inclusive a maior parte da sua obra, ele escreveu quase 50 romances, foram todos escritos na sua língua nativa, mas foram obras que foram meio proscritas ali no país de origem, né? Por essa questão política mesmo. Então ele nunca se conformou muito com isso, tanto é que a obra dele acabou sendo mais conhecida no Ocidente do que no seu próprio país de origem, né? Bom, esse livro aqui, As Brasas, ele tem 142 páginas, foi editado pela Companhia das Letras, é o primeiro livro dele publicado aqui no Brasil, e é considerado, acho que a principal obra dele, né? É de 1942 e a história é muito interessante. Eu já tinha esse livro em casa há muito tempo, né? Foi indicado por um amigo, mas eu acabei lendo agora para participar do Leituras Compartilhadas do Expanadores, né? Sempre bom você fazer a leitura junto com outros leitores, porque isso te abre muito a sua visão da leitura. Bom, então, a história, ela vai falar sobre dois amigos, o Conrad e o Henrik. O Henrik, ele faz parte ali da nobreza, ele é uma espécie de nobre da elite militar ali do seu país, enquanto o Conrad, ele é pobre. Mas com 9 anos de idade, eles se tornam ali os melhores amigos, isso até os 35 anos de idade, quando eles estão jantando, né, na casa no castelo do Henrik, e o Conrad vai embora pra nunca mais voltar. Ele simplesmente desaparece e não se tem mais notícia dele. E a ação do romance, o livro ele começa 41 anos e 43 dias depois, o Henrik recebendo um bilhete que o Conrad vai visitá-lo essa noite para um jantar no castelo. E aquilo gera um tumulto muito grande, né? Os dois eles já estão com 75 anos de idade, já meio que estão encarando a morte, né? Mas é como se eles tivessem esperado ali, como se o Henrik estivesse esperado esses 41 anos para tentar entender o que aconteceu, né? O que levou a esse sumiço do amigo. Bom, então o livro ele vai falar basicamente de amizade e um acerto de contas. E claro que você faz a leitura de forma bastante curiosa para saber o que aconteceu, né? Bom, eu gostei muito do livro, eu dei 5 estrelas, essa opinião não foi compartilhada por todos lá no grupo. Teve algumas pessoas que acharam que o tema, assim, o motivo não foi muito impactante, né? Eu até acho que realmente assim, o tema do livro, essa questão ali do motivo, é uma coisa bastante batida. Eu logo no começo, quando eles começam ali a expor o problema,
eu já percebi do que se tratava, mas eu acho que a maneira como ele vai falar sobre tudo isso é que é bastante original e o livro é muito bem escrito. O autor escreve muito bem, né? Eu fiz muitas marcações nesse livro. E eu me senti muito envolvida pela história dos dois, eu me senti muito envolvida pelos dois personagens, mesmo que o autor ele não tenha se aprofundado muito na caracterização dos personagens, ele não aprofunda muito na caracterização deles. Você só percebe que são pessoas completamente diferentes, eles têm personalidades polares, né? Tem até aqui um trecho em que vai falar isso, né? Conrad falava de suas leituras, Henrique da vida. O filho do oficial da guarda sentia que a amizade e a aliança entre eles, frágil e complexa como qualquer relação humana, devia ser protegida de todas as complicações causadas pelo dinheiro, de toda sombra de inveja ou indiscrição. Relações desse tipo provocam um sentimento de inveja em todas as comunidades humanas. Não há nada que os homens desejem tão ardentemente como uma amizade desinteressada. Bom, então assim, é muito legal, não fiquei esperando um final um motivo muito impactante, mas é a maneira como o livro é elaborado ali, e o título, né, As Brasas, porque aquela questão entre eles, ela nunca se apagou totalmente, né, ficou ali como brasas mesmo, esperando só reacender, né, para esse acerto de contas. Outra frase que eu selecionei aqui, só para ter uma ideia do estilo narrativo do autor, né? De fatos como estes, a gente só se recorda mais tarde. Passam-se décadas inteiras. Entramos num quarto escuro onde alguém morreu e de repente ouvimos o murmúrio do mar. Escutamos de novo as palavras antigas, como se aquelas poucas palavras tivessem dado expressão ao significado da vida. Eu assinalei essa parte porque quando eu li eu achei, assim, me emocionou, né? Porque quantas vezes, com quem nunca aconteceu de você de repente sentir um determinado cheiro ou ver uma determinada cena e aquilo imediatamente te faz remeter ali para uma cena da sua infância ou para um acontecimento importante e aquilo gera uma série de reflexões ali, de lembranças, né? Eu sou uma pessoa bastante nostálgica. Bom, o que mais que se pode falar sobre esse livro? Em relação ao final, claro que eu não vou contar o final, mas o mais interessante, assim, que na discussão lá no Leituras Compartilhadas, é que todo mundo interpretou o final de uma determinada maneira, né? A maioria, acho que quase 100%, com exceção, só eu que pensei diferente, achou que o tema ali da questão, que o livro, ele fala sobre vingança, né? E eu gostei tanto porque eu acho que na verdade esse livro ele fala sobre perdão. Foi uma interpretação que eu dei, baseada praticamente na última página do livro, mas eu entendi como sendo o perdão o tema principal desse livro aqui, tão bonito, e pretendo ler outras coisas do autor. Principalmente eu fiquei curiosa numa obra que, vou até ver se está esgotado, mas foi publicado pela Companhia das Letras, Veredito em Canudos, que ele fala sobre a Guerra de Canudos, né? Então eu pretendo ler Os Sertões ainda esse ano, e após a leitura dos Sertões eu vou querer saber a visão do Sándor Márai sobre a Guerra de Canudos, né? Então é isso. Espero que tenham gostado, comentem aí se leram o livro, se conhecem outras obras do autor, deixem indicado aí nos comentários. E eu volto depois para continuar falando das minhas leituras de fevereiro. Até mais!